Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Me segue lá. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, arroba Patrícia Regina Flor de Maio 5588 5558 ou 5855, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em 2 Reis, capítulo 14. No segundo, nós vamos entrar. Aqui vai falar sobre os dois reinos: o reino de Israel e o reino de Judá ao mesmo tempo, tá? Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, é um pouquinho complicado, mas com o decorrer do tempo, a pessoa vai entendendo. Eu custei para entender, aos poucos a gente vai entendendo. Mas que o Senhor possa nos dar uma revelação, uma palavra de revelação, de bênção para nós na leitura desse capítulo. No livro de Reis conta a história dos reis que estiver aqui, dos reis de Israel e de Judá, porque eles são reinos. Aqui em Reis eles foram divididos quando Salomão morreu. Aí, gente, começa assim: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, do reino de Israel, estava fazendo 2 anos que ele estava reinando, começou a reinar Amazias no reino do norte. Amazias era filho de Joás, que reinava no Reino do Sul. Reino do Sul, irmãos, não é Reino do Norte, não. E aí ele reinou, né? Amazias era filho de Joás. E quando Amazias, que era filho de Joás, quando ele começou a reinar, ele tinha exatamente 25 anos quando começou a reinar. E ele reinou durante 29 anos em Jerusalém. E o nome da mãe dele é Joadã, de Jerusalém. E Amazias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor politicamente, tá? Aos olhos do Senhor, ele fez o que era reto politicamente, mas ele não andou como o seu pai Davi, o seu descendente. Pai aqui é descendente, tá? Davi, ele pertencia à linhagem de Davi. Não andou como seu pai Davi fez, porém conforme tudo que fizera seu pai Jeoás. Jeoás, ele foi um rei, né, que reinou, restaurou o culto, mas ele não andou de acordo em termos de servir a Deus. Ele deixou a desejar. Tão somente os altos não foram tirados. Eu fico impressionado que sempre fala que os altos não foram tirados, porque o povo, lá acontecia de tudo: adoração aos deuses pagãos, e também quando o povo não tinha o tempo para adorar, eles adoravam nos altos também. Talvez muita gente acostumou a adorar nos altos e adorava lá. Fora que muitos que adoravam somente a Deus tornaram-se idólatras. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimavam incenso nos altos. E aconteceu que, sendo já confirmado o reino na sua mão, quando foi confirmado realmente que ele era rei em Judá, ele matou os servos que tinham matado o seu pai Joás à traição. Joás reinou 40 anos e foi morto à traição. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou. Ele só matou os traidores. Porém, os filhos do assassino ele não matou, porque, como está escrito no livro de Moisés, né? No qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos seus filhos, e nem os filhos matarão os pais, não matarão os pais por causa dos filhos.
E os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Por causa do pecado haverá muita morte eterna, tá? Morte espiritual, né? Porque eu acredito que as pessoas vão ressuscitar para ser lançadas no inferno e outras no reino de Deus. Então, só repetindo essa parte para não ficar um pouquinho confuso. O rei Acasias esperou a confirmação do reino dele em Judá e vingou a morte do pai dele, Jeoás, que foi morto à traição. Ele matou os assassinos do pai dele, e como está escrito no livro que Moisés escreveu, né? Conforme está escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Porém, ele feriu. Porém, os filhos dos assassinos, já falei dele, né? E também ele feriu 10.000 edomitas. São os povos do Edom, do Vale do Sol, o povo que era chamado de povo vermelho, porque o raio de sol batia nas rochas e aí ficava vermelho lá. Fora também que ele era filho de Esaú, né? E Esaú, ele tinha o cabelo também vermelhado. Aqui, gente, ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sol e tomou a Selá na guerra e chamou o seu nome de Joquiteel até o dia que foi escrito esse livro. Então, gente, enviou Amazias mensageiro a Jeoás, que era rei em Israel, caçando briga, gente. Ele, filho de esse Jeoás, ele era filho de Jeoacás. E aí ele falou assim: vejamos-nos face a face. Eu quero ver você face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano, isso foi ele fez uma como é que fala? Tipo assim, uma parábola, né? Para ele tá falando. Então ele chama, tem Bíblia que fala espinheiro, né? Se sua Bíblia fala espinheiro, você escreve aqui, fala espinheiro. Ele falou assim: olha, o cardo que estava bem quietinho, né? Ele estava lá. Ele foi e começou a implicar com ele. E, gente, ele falou assim: tá, pra que mexer, né? E aí falou assim: toma, ele enviou e falou. Porém, o rei de Israel enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro. Ele fez uma figura de linguagem aí, né? Mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, você feriu os moabitas. Estamos falando que porque o rei Amazias matou 10.000 moabitas, né? Na verdade, ele feriu os edomitas, né? Aqui também ele falou: na verdade, você feriu os moabitas e o teu coração é porque ele tinha vencido a guerra contra os moabitas também. E ele falou: na verdade, você feriu os moabitas e o teu coração se engrandeceu. Nós temos que tomar muito cuidado com as vitórias para o nosso coração não se engrandecer. Você tem aquela vitória, todos te elogiam e aí você começa a se ensoberbecer. Como se diz, eu sou a tal e tudo, né? Nós temos que tomar muito cuidado para não tornarmos pessoas soberbas.
E aqui, como ele teve ele feriu os moabitas e o coração dele ficou ensoberbecido, ele estava gloriando dessa vitória, gloriando ele mesmo, né? E ele falou: fica na tua casa, não mexe com a gente, porque estremeria no mal para caíres tu e Judá contigo? Então falou: não mexe com a gente, não estou mexendo com você. Por que você está querendo arrumar uma confusão dessa aí? E Judá, aí, mas Amazias, que era rei de Judá, ele não ouviu, estava em paz, gente, não quis ouvir não. E ele foi até Jeoás, rei de Israel, e Amazias, né, foi atrás dele, que era rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E aí Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, né? Ele pegou filho de Judá, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tá? Eu estava ouvindo uma mensagem e esse pregador falou que esses 400 côvados equivalem a 180 metros de muro derrubado. Então, já imagina, porque a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, né, era toda murada. Como ele caçou confusão com Jeoás, ele falou: caça confusão comigo não, mas ele teimou e foi, né? Então ele fez assim, ele tomou todo o ouro e toda a prata e todos os vasos que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e ele voltou para Samaria. Mais coisas dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, como ele pelejou contra Amazias. Amazias, ele não estava mexendo com Amazias, ele provocou Amazias e saiu, e Amazias provocou Jeoás e Amazias saiu perdendo. Então aqui, meu amado e minha amada, ele viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, porque Jeoás morreu antes dele, né? Jeoás, ele morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, esse é outro Jeroboão, tá? Reinou em seu lugar. Não é o Jeroboão lá, o que foi o servo de Salomão, que tomou o reino, que dividiu o reino lá, né? Porque o reino foi dividido. Então, quando Jeoás, do reino de Israel, morreu, o rei Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, ele viveu mais 15 anos. Ora, e os demais atos de Amazias, porventura também está escrito no livro de Crônicas de Judá. E eles conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques, porém enviaram, pois, ele até Laques e o mataram ali. E trouxeram em cima do cavalo e sepultaram em Jerusalém, junto aos pés da cidade de Davi. Então eles, como se diz, soltaram Amazias, mas ele deu bobeira demais, né, gente? Caçou a morte com as próprias mãos. E aqui, aí ele edificou. Aqui, quando Amazias morreu,
o povo de Judá, que ele morreu, foi sepultado. O povo de Judá foi e pegou Azarias. É muito complicado os nomes, né? Azarias, ele pegou, o povo pegou Azarias, que já era de 16 anos de idade, ele tinha 16 anos de idade, né? E fizeram ele rei em lugar de Amazias, seu pai. O povo de Judá devia estar injuriado com Amazias, porque estava em paz e caçando briga com o reino de Israel, né? Quando estava fazendo 15 anos de Amazias, no 15º ano, né, 15 anos de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar quando havia 15 anos. Começou a reinar o Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Tá? O Jeroboão, filho de Jeoás, ele reinou 40 anos. A gente, muitos anos, né, gente? Nosso Deus do céu. E aqui, Jeroboão, que é xará do primeiro reino dividido, que foi Jeroboão, né? E esse Jeroboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e nunca apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como que fez Jeroboão primeiro, fez Israel pecar, o filho de Nebate, o primeiro rei lá, quando o reino estava dividido. E também, gente, este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo, filho do seu servo Jonatas, filho do profeta Amitai, e o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga mesmo, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem sequer um para ajudar Israel. Então Israel, o reino de Israel, andava em total miséria. Então o Senhor falou em apagar o nome. E o Senhor não falou, ele não falou em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Isso é no reino de Israel. Esse capítulo tem hora que ele fala do reino de Judá, hora ele fala do reino de Israel. E aqui, gente, os demais atos de Jeroboão, do reino de Israel, tudo quanto ele fez, o seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, que pertencia a Judá, sendo rei em Israel, está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel. E Jeroboão, ele morreu. Aqui finaliza falando no capítulo 14 de 2 Reis, que Jeroboão, filho de Joás, do reino de Judá, dormiu com seus pais, foi enterrado com seus pais, com os reis de Israel. E assim que Jeroboão morreu, ele reinou durante 40 anos, né? O seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Esse é o capítulo 14 de 2 Reis. Gente, eu quero dizer que assim, pega a Bíblia e lê esse capítulo, porque nesse capítulo está falando ao mesmo tempo de dois assuntos, e isso é um pouquinho difícil de entender, tá? Ao mesmo tempo eles estão falando do rei de Israel, ao mesmo tempo eles estão falando do rei de Judá,
E Amazias ainda caçou confusão lá com, com o rei de Israel e acabou virando lá. Eles prenderam, levaram ele como levaram ele como prendeu ele lá, né? Então, isso aí nós sabemos que não é fácil, né? Deixa eu dar só uma. Eu sei que tá grande, mas deixa eu falar aqui um pouquinho. Só um pouco. Ah, não, acho que eu vou falar no short. Vou dar uma falada no short. Deixe seu like, seu comentário. Eu sou a Evangelista Patrícia. Segura pelo menos 10 minutos.